O olho é a parte mais importante de um personagem. Só que mais vezes do que a gente gostaria, a gente acaba desenhando eles assimétricos ou bidimensionais. Isso acontece por não entender alguns conceitos e técnicas simples. Mas esse problema acaba agora, porque eu vou te mostrar nessa aula. Bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o olho não é só um conjunto de traços, né? O que a gente costuma ver nos desenhos mais amadores? É isso aqui, ó. A gente vê linhas, uma bola no meio aqui e cílios, assim, né? É assim que a gente vê o desenho da maioria das pessoas. Aí tem um brilhinho aqui e tal. Mas o que acontece? Esse tipo de desenho, ele é iconográfico. Ou seja, ele é bidimensional, 2D, né? Ele só está trabalhando no aspecto da altura e largura através de traços. Só que no desenho profissional, a gente vai pensar sempre em 3D, né? E aí a gente pode pensar nos elementos como caixas. A gente vai ver aqui como essa forma, ela ajuda bastante a gente a pensar no olho também. Não só caixas, né? Mas também a esfera, né? Porque o olho, basicamente, ele é o globo ocular, né? O globo, uma bola. Então, a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Em outras palavras, a gente tem que pensar em volume, que é a espessura também, né? Pode ser dito dessa maneira, para gerar esse efeito tridimensional no olho. Então, bora lá. Vou fazer um esquema bem simplificado, com formas básicas mesmo, tridimensionais, para representar o olho. Primeiro, a gente começa com uma esfera, né? Porque, é que nem eu falei, é um globo ocular. Então, vou usar aqui uma linha de contorno para gerar essa sensação de que é algo esférico. E aí tem a região da pupila, da íris, né? E aí repara no olho, seja em fotos ou você mesmo olhando no espelho, e a sua pálpebra, ela tem uma grossura, ela tem uma espessura, e ela encobre essa esfera que é o seu olho. Então, basicamente, né, de forma bem rudimentar aqui, eu vou fazer bem como se fosse gráfico de videogame antigo lá, tipo o PlayStation 1, é basicamente isso, ó. Sua pálpebra, ela é como se fosse uma caixa, nessa região aqui de cima, né? Na parte superior, e tem outra caixa, digamos assim, nessa parte inferior que está envolvendo esse globo ocular. Basicamente esse aqui, ó. De uma forma bem estilizada, tá? Mas basicamente é isso que está acontecendo, ó. Então repare que agora está muito mais tridimensional, né? E olha só o efeito, né? A gente tem esse volume, ó. Repara aqui nessa linha, contorno que eu vou fazer, a gente tem a volumetria dessa região do olho. Vou fazer mais uma aqui só para ficar mais evidente, né? São linhas de contorno, isso. Elas acompanham o volume dessa região. Beleza? Olha só como não é aquela coisa lisa que a gente observa no desenho bidimensional. Essa linha de contorno, ela vai ser super importante para você entender agora como que a gente constrói o olho, tá? Então, memoriza aqui, ó. Tem essa saída aqui, né? Para fora, depois para dentro. Depois a região curva do olho, depois para fora e depois para dentro de novo. Guarda essa informação porque agora a gente vai desenhar o olho em vários ângulos diferentes para você entender como que isso funciona. Essa região da pálpebra, perto aqui da pupila, ela é super importante, né? Então, vou desenhar aqui um olho um pouco mais rotacionado, talvez olhando aqui para cima. A pálpebra, ela vai acompanhar essa circunferência, né? Agora eu vou fazer ele mais curvo, né? Não em caixas simplificadas. E eu tenho que representar essa espessura dessa caixa, né? Da pálpebra. Isso vai me ajudar a gerar um olho mais tridimensional. Então, olha só de fazer essa grossura, essa espessura na pálpebra superior, né? Que a gente está vendo esse olho de baixo, né? Um pouco de baixo, já gera uma sensação de 3D muito grande nesse olho. Então, lembra daquilo lá que eu falei, né? Da linha de contorno. Tá vendo uma linha aqui, ó? Aí tem uma caída nesse plano, que é uma caixa, né? Imagina que é uma caixa assim, ó. Então, é exatamente isso. E aí vem no olho, né? No globo ocular, e da outra pálpebra aqui embaixo. Então, repara como a pálpebra, ela acompanha o volume da esfera e tem essa espessura. Isso é super importante para você desenhar um olho tridimensional. Aqui eu fiz um outro olho de uma visão mais superior, né? A gente está vendo ele de cima. Então, repara que agora inverte, né? A pálpebra de baixo, a gente consegue ver essa espessura, né? Claro que eu estou engrossando bastante aqui, né? Estou forçando um pouco a barra, mas essa é a ideia, né? De
representar essa volumetria das pálpebras. É isso que vai ajudar bastante no desenho, no seu desenho de olhos. Ó, aqui eu fiz um olho um pouco mais acabado, então repara que a pálpebra ela está aqui presente, né? Eu representei ela aqui com uma espessura, e isso gera uma sensação muito mais realista para os nossos olhos, né? Então repara que aquele princípio que a gente viu anteriormente, essa escadinha, né? Aquela saída, entrada, curva, saída e entrada, permanece aqui, né? Ó, tem a saída, a entrada, a curva do olho, a saída e a entrada. Então, isso ajuda a gerar essa sensação de volumetria, de tridimensionalidade no olho. Para você não esquecer esse princípio, eu sempre gosto de usar metáforas, né? E eu uso muito coisas de comida. Não sei por quê. Mas isso me lembra, né? Esse olho, né? Esse formato, me lembra muito um sonho, né? Um sonho de padaria, sabe? Ele tem uma metade em cima, uma curva, né? Uma meia esfera em cima, né? Imagina assim, ó, que é meio que isso. E aí uma outra meia esfera embaixo e o recheio no meio. É mais ou menos isso. É uma forma de você decorar isso, né? Lembrar desse princípio sonho. Ou ainda você pode pensar que ele é o Pac-Man, né? O Pac-Man, ele também tem a ideia, né, da esfera cortada no meio. Para ficar mais evidente essa ideia, essa linha de contorno, né, desse volume, quando a gente desenha de lado o olho, dá para ver muito claramente isso também. Então aqui, ó, nessa visão lateral, você percebe que a pálpebra não está encostada, né, no olho. A gente tem essa tendência de fazer assim, né, de uma maneira iconográfica. Só que isso é errado, né, porque transforma isso em 2D. Aqui, ó, a gente representa isso, essa espessura, né, com uma bordinha sobressaindo a esfera que está por baixo aqui. Bom, mas é isso, ó. Sempre lembra que o globo ocular é uma esfera e a pálpebra ela envolve, né? E aí essa metáfora do Pac-Man ajuda bastante, né? Tem o globo ocular e aí o Pac-Man vai lá e comeu esse olho, né? Mas ele não consegue digerir tudo, então fica aqui para fora, tá? Sempre lembra disso. Vamos ver o volume do olho aqui na prática, né, em referências aqui de modelos. Então, repara só que existe essa grossura da pálpebra, né? É literalmente como se fosse uma placa aqui assim, ó. Uma caixinha, tipo um chiclete, né? Aqueles chicletes compridinhos assim, ó. Ao redor de uma esfera, né? Que é o olho. Então, quando você for desenhar, sempre tenha isso em mente, né? E aí um detalhe também importante é que o cílio, repara que ele está na borda externa, ou seja, nessa região aqui, né? Não na parte interna. Então, quando você for fazer o olho, você faz o cílio nessa região aqui, tá? Não confunda isso, senão vai parecer que o olho é peludo. Um outro volume bem importante é essa região da pálpebra, né? Na parte superior. Repara que tem como se fosse uma massa em cima dessa parte da pálpebra, né? Então, é importante isso ser levado em consideração na hora de desenhar. Repara que tem uma massa. Ele faz uma curvatura, basicamente é a parte do crânio, né? Se você parar para ver aqui, ó, é a parte onde está o osso, né? E aqui é a parte mole, a parte do buraco do crânio da cabeça. Então, ter isso em mente ajuda a gente a entender o que é isso aqui, né? E na hora de desenhar também considerar essa curvatura. Eu costumo fazer, na hora de desenhar também, né? Fazer algumas indicações, assim, principalmente se é uma pessoa mais idosa, fazer essa indicação de que tem uma linha aqui, né, uma curvatura. Então, quando você for desenhar, sempre leva isso em consideração, né, de que tem essa massa aí que a gente precisa colocar também no nosso desenho, essa região aqui em cima dos cílios. Olha só, o mesmo efeito da grossura da pálpebra, agora aqui nessa referência visto de baixo, né? Então, existe sim uma grossura, né? Imagina assim, é como se fosse uma caixa mesmo, ó. Tem uma forma cachoide e a parte interna aqui próxima do olho. E aí na hora de desenhar precisa levar isso em consideração, né? Não dá para fazer só essa linha
e achar que está feito o olho, né? Então você tem que fazer essa parte da grossura, indicar, né? Isso deixa muito mais realista. Então, repara como fica muito mais volumétrico, né? Parece muito mais realista fazendo dessa forma. Uma outra dica é fazer essa bolsinha aqui, né? Que é essa parte inferior da pálpebra, né? Ela tem essa bolsinha aqui, ó. Também ajuda bastante. Então eu sempre faço indicações assim leves, 2 traços, só para fazer essa indicação aqui, ó, dessa parte do olho. Se você tá curtindo essa aula, não esquece de deixar o like, hein? Beleza, entendido isso, vamos olhar um pouco mais para anatomia, entender tanto a parte mais interna quanto externa, para a gente começar a detalhar um pouco mais esse olho, né? Entender como que a gente finaliza depois de ter visto a estrutura mais básica aqui, né, de caixas e formas geométricas. Eu fiz um esquema de um crânio para você entender como que está o globo ocular posicionado na cabeça, né? Basicamente, é uma bola flutuando no meio de uma cavidade ocular, que é essa região aqui do crânio, né? E essa região, ela é mais ou menos inclinada, assim, é como se fosse um visor, né? Como se fosse uma régua aqui na frente dos nossos olhos. Mais ou menos isso aqui, assim, ó, só que inclinado, né? Você vai reparar se você olhar fotos ou seu próprio rosto, que tem uma leve inclinação. E também nessa região do zigomático, né? Que é a parte da maçã do rosto, tem uma leve saída aqui, assim, né? Então é como se fosse uma régua, então é como se fosse assim, ó, 2 réguas, né? Só para ficar mais claro o entendimento, né? Inclinadas levemente, assim, como se fosse um V, tá? Então mais ou menos assim, ó. Essa é a visão dos planos aqui dessa região dos olhos, tá? E por que eu tô falando isso, né? Porque basicamente o olho, ele vai estar então nessa inclinação, né? Vai estar nessa cavidade, vai estar a esfera aqui do globo ocular. E a gente vai ter a massa, né, a pálpebra aqui. Então é isso, ó, né? Tem essa região de cavidade e o globo ocular flutuando ali no meio. Tá? Então isso vai ajudar a gente a entender agora o próximo passo, que é ver o detalhe, né? A região da pálpebra, a anatomia externa e como essa posição, né, essa estrutura interna afeta a luz e sombra e os detalhes externos. Agora vamos ver a parte da anatomia externa do olho. Vamos ver as partes externas aqui do olho para a gente ter termos em comum para a gente dialogar aqui nessa aula, né? Então, na região do olho em si, né, da parte do globo ocular, a parte branca é o que a gente chama de esclera. Essa parte colorida, né, que é onde a gente vê a cor dos olhos, é a íris. E a parte escura, né, que é que dilata, é a pupila, que é a bolinha preta, né, no meio da íris. E aqui na região superior e na inferior também a gente tem a pálpebra inferior e a pálpebra superior. A sobrancelha, né? Óbvio. É fácil. Nessa região interna, próximo dos olhos, que é tipo uma bolinha, né? É a chamada carúncula lacrimal. E aí, só para complementar, essa região aqui entre as sobrancelhas é a glabela. E um detalhe interessante em relação à característica externa aqui dos olhos, existe uma diferença de pessoas de etnia asiática e mais europeia, né? Eu vou generalizar então entre lado ocidental e lado oriental, né? Pessoas ocidentais, né, mais europeias, ela tem um olho com a pálpebra bem visível, né? Que tem essa dobrinha na parte de cima e a pálpebra aqui próximo do olho, né? Repara que dá para ver claramente toda a parte aqui, essa curvatura do olho,
sem nenhum tipo de sobreposição. Já no caso de asiáticos, nota como essa pálpebra, essa parte superior aqui, ó, ela sobrepõe essa linha que deveria ser a da pálpebra no olho, né? Quase que dobrou em cima aqui, né? Então existe essa diferença, né? Não são todos asiáticos, tem vários tipos, várias intensidades, né, desse tipo de efeito no olho, mas acontece mais, assim, você vê que é mais saltado, inclusive, nessa parte, você vê que é mais para frente, ou seja, a cavidade ocular é mais rasa, né? Então acontece esse efeito. Então isso é importante notar para você gerar esse efeito de ser uma pessoa asiática, né? É uma característica muito forte nos olhos desse tipo de etnia, tá? Só para reforçar esse ponto, né? Quase como se tivesse então uma outra pelinha aqui assim, ó, encobrindo essa região, como se fosse uma outra massa, né? Pode imaginar, é algo assim, ó. É uma outra massa encobrindo essa parte mais interna aqui do olho. E aí, tá achando esse conteúdo interessante? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Show! Agora vamos ver como que a gente constrói o olho nessa posição mais frontal, que normalmente é o mais comum, e depois disso a gente vai evoluindo, tá? Só pra gente ter uma técnica aqui pra gente se guiar. O olho ele tem um shape, né, uma forma muito semelhante a um losango meio distorcido assim, né? Então a gente vai ver uma região com um pico na parte superior, e uma outra região de um pico, né, de um vale, nessa região inferior, numa posição diagonal, né? É assimétrico. Tudo no corpo, na verdade, é muito assimétrico, né? Você vai ver que as pernas, os braços, tudo, nada é paralelo, né? Você não vai ver o braço dessa maneira, né? Ele não é assim. Então, sempre tem um jogo ali de assimetria no corpo e ocorre o mesmo no olho, né? Você vai ver que tem, então, esse pico na parte superior e esse vale na parte inferior. Aqui só para ficar mais claro qual olho que a gente está observando, né? Esse é o olho da esquerda, né? A gente está vendo de frente, então é esse olho aqui da esquerda, tá? Então, quando a gente olha uma pessoa de frente, vai ter esse pico nessa região mais interna e o vale nessa região de fora da cabeça, tá? E aí tem uma técnica para você desenhar um olho mais facilmente, né? Que é usar um retângulo. Você pode usar um retângulo assim, ó, que normalmente no olhômetro aqui, né? Essa altura do olho é mais ou menos o dobro aqui no comprimento. Então, se eu pegar essa unidade de medida aqui e jogar na horizontal, na lateral aqui, duas vezes, tá? Então, é mais ou menos isso o olho. Claro que varia muito, né, de etnia, de biotipo, né, da anatomia de cada pessoa, mas é mais ou menos isso. Feito isso, você pode fazer uma linha central aqui para você se guiar, né, bem no meio aqui da divisão dessa parte horizontal. E aí, mais ou menos no meio aqui dessa metade, é o pico e mais ou menos na metade desse aqui é o vale, né, essa parte inferior. E aí você faz ligue os pontos. E também você pode fazer uma linha horizontal aqui bem no meio, também é mais ou menos a região dos olhos. Na verdade é um pouquinho inclinado assim, ó. É uma assimetria, né, um losango um pouco inclinado. Então você liga os pontos aqui e você tem mais ou menos o formato do olho, tá? Aí vem aqui a carúncula, né? Seria mais ou menos isso. É uma maneira de você construir o olho mais rapidamente. Mas, de novo, cada pessoa tem um tipo de olho, né? Um formato diferente, mas é mais ou menos isso. Sempre se lembra disso, né? É um losango assimétrico. Uma outra maneira de você memorizar isso, eu vou trazer aqui uma outra metáfora, né? Quase que uma montanha assimétrica, né? Num lago. Aí imagina que o lago está espelhado, só que ele está bugado, né? Ele está espelhando pro lado oposto. Então tá lá a montanha e tal. Vou fazer aqui umas nuvens, só para ficar mais característico. E aí vai estar bugado, né? Esse mundo tá glitchado. Em vez de espelhar reto aqui, ó, ele vai espelhar pro outro lado. Então, vai ser isso aqui, ó, no lago, né? Imagina aqui, ó, o laguinho aqui. Então, é isso, né? Uma metáfora que você pode decorar, assim, facilitar bastante esse entendimento do shape, do formato do olho. E uma outra técnica para você desenhar os dois olhos simetricamente, né? Porque essa é uma grande dificuldade de acabar fazendo um olho meio torto, meio acima ou meio inclinado em relação ao outro, é você pegar essa técnica do retângulo
e multiplicar esse retângulo, porque basicamente a distância de um olho para o outro é de um outro olho. É como se você pegasse esse olho assim e jogasse aqui no meio, seria o mesmo tamanho. Então, é basicamente isso aqui, ó. Se você encontrou o retângulo do primeiro olho, faz de conta que esse é o olho da direita que a gente está vendo aqui de frente, né? Você vai lá e estende esse tamanho. Pega esse mesmo tamanho aqui desse primeiro retângulo, mais ou menos aqui. E faz mais um retângulo aqui com o mesmo tamanho. Então aqui você tem o tamanho do olho 1, né, do olho da direita, e do olho 2 da esquerda, e a distância entre os olhos, né, entre um e outro, que é onde estaria aqui o nariz, né? E aí, feito isso, você pode fazer todo esse processo e basicamente espelhar para o outro lado, né? Você encontra lá o pico, o vale, faz aquela linha meio diagonal, meio assimétrica para fazer o losango. E espelha para o outro lado também. Então o pico vai estar nessa parte interna, o vale na parte externa, a diagonal ela vai estar sempre para a parte da região do nariz, né? Lembra disso? Então tudo aponta para o nariz, ó. Até essa região da montanha está apontando para o nariz. Agora vamos entender a relação do olho com outras partes do rosto, né? Porque é super importante para a gente fazer uma face coesa, né? Senão fica tudo meio desconjuntado. Se você quer se aprofundar e aprender mais sobre como desenhar as partes do rosto, né? Como você constrói cabeças de personagens, eu tenho um curso completo de desenho chamado Jornada do Artista. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nesse curso você encontra técnicas profissionais que vão te ajudar a criar seus próprios personagens originais em questão de 7, 6 meses de prática. Como centenas dos meus alunos já conseguiram chegar nesse nível de criar os próprios desenhos. Eu abro turmas a cada 2 meses e você pode fazer sua pré-inscrição, né, já entrar na lista de espera para a próxima turma, apertando no link da descrição. Para a gente construir o rosto, tem algumas medições aqui, alguns alinhamentos que a gente pode utilizar para ter mais ou menos a região do olho, tá? Claro que, de novo, muda de proporção, né, de etnia e por aí vai, mas é uma regrinha assim que você pode utilizar para facilitar o seu processo de desenho. A primeira coisa é a gente encontrar o alinhamento do olho em relação às outras partes e também qual é o tamanho proporcional a eles, né? Então, a partir da narina, se a gente subir uma linha aqui vertical, a gente encontra o começo do olho, né? Mais ou menos nessa região. De novo, é sempre aproximado, né? Porque cada pessoa tem uma proporção, tem a diferença de etnia, enfim, de biotipo, mas é uma regrinha que você pode utilizar para ter mais ou menos uma guia, tá? Aí eu vou subir esse traço aqui, ó, e vou chamar ele de A. Um outro traço que a gente pode definir é um aqui na diagonal para a gente encontrar a largura do olho, né? Qual que é o tamanho aqui na horizontal. Se a gente começar um traço bem aqui no meio desse V, né, do lábio superior, que é o chamado arco do cupido, tocar na lateral da narina aqui, mais ou menos na lateral da narina, mais ou menos na lateral da narina. Se a gente fizer um traço a partir do centro do arco do cupido e tocar na lateral da narina, a gente vai encontrar a largura do olho, mais ou menos. E também da sobrancelha, tá vendo? É mais ou menos por aqui. Eu vou chamar esse de ponto B. Uma outra linha que a gente pode utilizar é mais ou menos aqui na narina, né? Que bem na abertura do nariz, mais ou menos no meio aqui, depende muito da pessoa, de novo, do nariz, né? Mas mais ou menos em cima da narina, da abertura dela, a gente encontra o começo da sobrancelha. Vou chamar esse ponto de C. Uma outra linha que também ajuda a gente, a partir do arco do cupido, é uma diagonal em direção à pupila, né? Se a gente puxar uma diagonal aqui, cruzando a narina, a gente vai encontrar mais ou menos a posição da pupila e também o pico da sobrancelha. Chamar esse ponto de D. Tem mais um traço que ajuda bastante a gente, que é essa relação do canto da boca com o olho, né? O início aqui da íris. Se você levantar uma vertical aqui a partir do canto da boca, mais ou menos é bem ali a parede, né? O começo ali da íris. Vou chamar esse de ponto E. Eu acabei esquecendo da orelha, mas eu já coloquei ela aqui. E aí a gente consegue encontrar mais ou menos a posição dela e do olho também, né? Qual que é a relação entre elas.
também aqui, né? Então, se a gente puxar uma linha aqui desse canto lateral do olho, na parte mais externa, dá mais ou menos no começo aqui da orelha, na conexão da orelha com a cabeça. Mais ou menos nesse centro aqui, né? Repara que tem essa parte aqui dessa curvinha da orelha, né? Mais ou menos aqui. E o topo da orelha também é mais ou menos em linha com a sobrancelha aqui, ó. O começo dela, né? Essa parte frontal mais próxima ao centro do nariz, da cabeça. Vou chamar esses pontos de F e G. Certo, agora você pode estar pensando, tá, por que eu aprendi essas coisas do olho, né? Para que isso vai me ajudar? O que tem a ver a carúncula, não sei o que, a parte do crânio? Como que isso me ajuda a desenhar se eu quero ir para o estilo de mangá, ou semi-realista, ou cartoon, que seja? Bom, entendendo a realidade, como as coisas funcionam de fato, você consegue entender a mecânica, né? Como que funciona, como que você pode simplificar, como que você pode puxar, manipular essa informação para chegar no resultado que você quer, para o estilo que você quer. Então vou fazer aqui umas demonstrações, né? Variados estilos de olho que existem por aí, né? Não todos, obviamente, porque são infinitos praticamente, mas tentar mostrar como existe muito da realidade, mesmo em desenhos estilizados de olhos, tá bom? De olhos, desde mais mangá, mais semi-realista e mais cartoon. E aí eu vou identificar alguns pontos que a gente acabou de estudar nessas simplificações, né? No semi-realista é bem o estilo que eu estava fazendo até agora, né? Não tem muito o que falar. Eu coloquei aqui, ó, a indicação da pálpebra, dessa coisa, dessa caixa, né? Que é super importante para gerar essa sensação de volumetria. Basicamente esse aqui, né? Ó, tá vendo? É a mesma coisa. Mas assim, até no estilo mais mangá, assim, por exemplo, esse ou esse aqui, né? A gente pode fazer essa indicação dessa volumetria, dessa grossura aqui, ó, fazendo essa linha embaixo do olho e os cílios não em cima dessa linha, né? Mas fora dela. Repara que eu fiz a linha e o cílio não tá em cima dela, mas um pouco para fora, dessa maneira aqui, ó. O que isso gera? Isso gera uma sensação de que tem algum elemento aqui embaixo. Existe, na verdade, uma grossura, uma espessura, porque, né, o cílio não está voando no meio do nada. Então isso gera uma pequena indicação justamente disso aqui, ó. O cílio não está nessa parte interna, ele está nessa região aqui, ó, externa. Então isso gera uma pequena indicação de volumetria muito sutil, mas que faz muita diferença. Começa a reparar nos mangás que você vê. É muito comum ter esse tipo de indicação, tá? E aí fica uma dica adicional também, né? Nessa parte inferior, repara que fica muito bonito quando você não completa os traços, né? Porque se você fecha assim, ó, tipo, faz tudo grosso, tudo com traço, fica iconográfico, né? Fica aquele olho bem cartunesco e se não é sua intenção, não fica legal. Mas, ó, quando você faz traços não continuados aqui, ó, quebrados, bem levinhos assim, bem quase que sketches assim, né, bem solto, fica muito mais bonito, né? Então repara aqui nesse olho aqui, nesse, olha só, os cílios é tipo 3 tracinhos, 3 risquinhos aqui. Aí eu faço uma indicação dessa caixa que eu acabei de falar da pálpebra aqui, olha só aqui. E aqui eu não complemento, percebe? Isso não tá aqui desenhado, mas tem uma indicação de que é justamente essa caixa aqui, ó, quer ver, ó? Ó, a caixa tá aqui, ó, percebe? Só que eu não desenhei, eu fiz uma indicação, uma insinuação do que seria essa volumetria do olho num desenho super estilizado, né? Porque isso aqui é um olho mais meio cartunesco, meio mangá assim. Então, olha só como esse conhecimento que a gente adquiriu anteriormente dá para
usar em qualquer estilo. Na verdade, você só vai conseguir desenhar dessa maneira, né, criar qualquer olho, se você tem um entendimento anterior da volumetria, do formato, da proporção, de como é que funciona um olho humano real. Porque é isso, né? A estilização, ela deriva da realidade, é um pé na realidade, porque um olho já existe na realidade. Então, um olho de mangá, um olho de cartoon é uma simplificação da realidade. Olha esse olho aqui de cartoon, né? Fazendo aquela cara assim, tipo de, né? Sei lá como que é essa cara, mas enfim. Essa parte, essa bolsa aqui inferior, é justamente o que a gente tem também nessa parte do olho. E a pálpebra aqui também, ela pode ser indicada para fazer essa cara assim de tipo. Eu não sei qual que é essa cara. Qual que é essa, tipo, essa cara assim de tipo. Sei, sabe? Então, esse entendimento de como a mecânica do olho funciona, né? Quais são as partes, vai te ajudar a criar essas expressões, esses olhos de diferentes estilos. Se você curtiu essa aula, deixa aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda a divulgar o canal e a continuar fazendo mais conteúdos como esse. E também, se você não está inscrito no canal, quer ver mais aulas de desenho, mais técnicas profissionais para você criar tudo que você quiser imaginar, aperta aí no botão se inscrever, ativa o sininho e fica ligado porque toda sexta-feira eu posto aulas com conteúdos completos como esse aqui, nível de curso. Enquanto isso, dá uma olhada nessas aulas aqui que eu vou deixar para você se aprofundando nos fundamentos do desenho e outras técnicas. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!